Corinthians, depois que saiu do Transferban, né, começou a ir pro mercado com Marcelo Paz, que é o novo executivo de futebol. É um cara que tem muita experiência, né, nessa questão e tem muita criatividade, afinal de contas, era presidente de um clube que não tinha muito dinheiro no futebol brasileiro, que é o Fortaleza, e fez sucesso, né, chegando em Libertadores e tal. Hoje o Fortaleza caiu, mas durante um bom tempo, Marcelo Paz lidou com esse mercado, né, de contratações e está fazendo isso no Corinthians. O Vini Souza, né, que é um volante aí que teoricamente interessaria o Corinthians. Teve alguma conversa? O que teve de real em relação a isso? Bem conhecido como ex-Danita, viu, Lima? É verdade, só para localizar aqui. Teve alguma approach, alguma consulta? Ou é um jogador que tem mercado na Europa e chance zero de voltar para a América do Sul? Olha, eu acho a chance de voltar para a América do Sul muito baixa. Pelo seguinte, o Vini Souza, óbvio que eu entendo a especulação pelo momento que ele está vivendo no Wolfsburg agora. O Vini, quando chegou no Wolfsburg, chegou com uma contratação mais cara da equipe para a temporada. Foram 15 milhões de euros mais os bônus. O salário dele também não é baixo. Ele custou mais caro do que o Amoura, que é o artilheiro do Wolfsburg nessa temporada, né? Então, existe esse ponto. Ele tá aqui desde julho, ou seja, 6 meses. Eu acho muito difícil o Wolfsburg liberar ele sem uma compensação nesse momento, porque realmente foi um investimento muito alto. E o que aconteceu com o Vini Souza aqui na Alemanha? Quando ele começou a temporada, ele começou como titular absoluto com o Paul Simonis. Só que o Paul Simonis não engatou uma boa sequência, foi demitido depois da derrota pro Werder Bremen, e aí assumiu o Daniel Bauer, que já era assistente, né, foi treinador das categorias de base do Wolfsburg. E o Bauer não usou o Vini Souza mais. Desde que o Bauer assumiu, o Vini Souza não jogou mais como titular. Aliás, ele jogou só 5 minutos depois que o Bauer assumiu como treinador da equipe do Wolfsburg. E ele foi efetivado, né? Ele estava como interino e foi efetivado antes da pausa pro inverno, né? A gente teve a pausa de 22 de dezembro até o dia 9 de janeiro. E antes dessa pausa, no dia 20, o Wolfsburg efetivou ele como treinador. E aí entra essa questão, eu não estou sendo utilizado, o treinador foi efetivado, ou seja, ele vai ficar no cargo por mais um bom tempo, não vai ser contratado um outro treinador. Ele jogou só 5 minutos e eu conversei com o Vini depois do empate contra o Eintracht Frankfurt, em Frankfurt. E eu perguntei, por que você não jogou? E ele falou, cara, eu tava sentindo um incômodo na coxa, eu não tava bem fisicamente, eu tô me recuperando. Só que isso foi lá em novembro. A gente já tá em janeiro. Ele já se recuperou desse incômodo na coxa. E ele não entrou em campo nos últimos 5 jogos com o Daniel Bauer. Então existe essa questão da baixa utilização. Só que, de novo, ele foi muito caro, ele foi um alto investimento e ele tem mercado na Europa. Eu sei que o Vini Souza, isso é uma informação que eu tenho de bastidores, pensa em sair da Alemanha. É uma coisa que tá na mente dele, sim, sair do futebol alemão. Mas a Inglaterra tem a preferência, ele foi muito bem no Sheffield, né? Ele foi o 5º melhor desarmador, né? Foi o 5º em número de desarmes da EFL no ano que ele jogou ali no Sheffield, antes de vir pro Wolfsburg, por isso que ele foi tão caro. Ele tem mercado ainda na Turquia, o Besiktas é um time que já buscou informações sobre o Vini Souza, por exemplo, então ele ainda tem mercado na Europa. Eu acho muito difícil esse movimento para o Brasil sem uma compensação financeira, e aí entra no ponto, o Corinthians não consegue pagar 1 milhão no Alisson, vai pagar como para levar o Vini Souza? Ótima comparação. E tem outra, né? Em tese, ele viria para disputar posição com o Ranieri. Então você vai pegar um cara que custou 15 milhões de euros, mais um outro valor que ainda pode entrar, que tem um salário, principal contratação do Wolfsburg, e vai trazer ele para brigar por posição com o Ranieri, né? Pelo que o Vuma a conta não aí, fecha. A conta não fecha. Tanto que agora a prioridade, né? Tô até conversando com uma pessoa forte aqui do departamento financeiro do Corinthians agora. Agora eles estão analisando a questão do Alisson, né? Do Vinícius Souza. É uma situação que foi uma primeira conversa, né? Inclusive já teve uma devolutiva de outra informação que eu tenho, que o jogador agora, como disse o Furman, agora quer sair um pouco ali do Wolfsburg, mas não deve voltar para o futebol brasileiro. Então foi uma conversa inicial, porque é um pedido do técnico Dorival Júnior ter mais um primeiro volante, porque tem apenas o Ranieri, e agora também emprestou o Rian também para a equipe do Fortaleza. Então busca pelo menos nessa temporada mais longeva, busca pelo menos mais um jogador. E daqui a pouco a gente vai falar também sobre a questão do Corinthians do lado financeiro, questão do Alisson.
Muito bom. Então, pelo que o Fullmann está dizendo, o Fullmann está lá na Alemanha, já entrevistou, já conversou várias vezes com o Vini Souza, mais um dos nomes, digamos assim, especulados, né? Nessa janela de transferências no Corinthians, que não vai acontecer, esquece, né? Eu especulei também, Lima. O que você especulou? Um apartamento triplex ali essa semana. Já especulei, dei uma Ferrari especulada. na garagem Você também. pode ter, Eu dei uma especulada ali, porque a Maitezinha precisa de espaço pra pôr os brinquedos. Vou dar uma especulada, mas acho que eu não vou acertar, não. Mas olha, se não o Corinthians, eu não acho impossível o Vini voltar para o Brasil, tá? Com uma proposta correta por empréstimo, eu não acho impossível. Que ele quer deixar o futebol alemão, isso é um fato. Isso realmente passa pela cabeça do jogador, pelo seu staff, pela baixa utilização. Ninguém quer ficar uma temporada inteira sem jogar. E quando eu entrevistei o Paul Simones, inclusive foi justamente no jogo que ele acabou sendo demitido, antes da demissão dele, eu perguntei, como é que tá o Vini Souza? Quão importante ele é para esse time do Wolfsburg? Ele falou, ele é um jogador muito importante pra gente, mas ele deu um segundo passo, ele deu um passo adiante na sua carreira. Saiu da EFL, da English Football League, e veio para a Bundesliga. Isso é um passo grande na carreira. Ele deu o próximo passo, como ele falou na entrevista. Depois que ele disse isso, ele falou para mim assim, ele tá com uma dificuldade de se adaptar. O jogo ficou muito mais veloz, o jogo tá muito mais rápido aqui na Bundesliga para ele. Ele tá com essa dificuldade de encontrar esse ritmo de jogo ainda. Ele tá numa adaptação, por isso que ele tá sofrendo um pouco. Ou seja, ele também não se adaptou. E aí o Bauer enxergou isso e parou de utilizar ele, parou de forçar essa adaptação do Vini Souza. Se de repente nos treinos ele mostrar que tá mais adaptado, tá mais próximo do que o Wolfsburg espera, e o momento do Wolfsburg também era muito ruim, né, com o Simones, o Bauer melhorou o momento da equipe, embora não vá disputar nada muito sério nessa Bundesliga, ele melhora o momento do Wolfsburg. Então é difícil ele recuperar o espaço, sendo que a coisa começou a funcionar sem ele. E, de novo, eu não acho impossível ele ir para o Brasil, desde que exista uma proposta financeira, alguma compensação financeira para o Wolfsburg nesse empréstimo. Teria que ser por empréstimo. Vender eu acho impossível, teria que ser por empréstimo e teria que ter alguma compensação. O salário é alto. Qual é o salário, mais ou menos? Você tem ideia? Eles não revelam o salário, mas ele tem um dos melhores salários do Wolfsburg. E aí a gente não sabe exatamente quanto, mas com certeza passa ali dos 800 mil reais por mês se ele for sair daqui, até pela conversão que a gente tem, né? A conversão é de 7-1 praticamente, né? 6,5-1. Então é uma conversão muito injusta, por assim dizer, para o jogador sair daqui, né? Isso me lembra até uma vez que o Ademilson do São Paulo foi especulado no Atlético Paranaense. Nossa Senhora. O grande Ademilson foi especulado no Atlético Paranaense quando ele estava voando no Japão, no melhor momento dele no Japão. E aí, numa conversa com pessoas da equipe dele, eu falei, qual a chance dele vir pro Brasil? Eles falaram, só se eles pagarem o que ele ganha aqui, que é mais ou menos R$1 milhão por mês. Que isso, cara? Quem vai pagar R$1 milhão por mês ao Ademilson hoje aqui no Brasil? Mas agora, aqui no futebol brasileiro, viu, Furman? Você tá vendo. R$1 milhão, isso é verdade, de reais acontece. virou praxe ali. Virou praxe. Você Tá pega um monte de jogador mediano e tá ganhando ali. O Mike, por exemplo, foi ganhando, acho que mais de R$1 milhão de reais pro Santos. O Tassiano ganha algo próximo disso. Tem um monte. O próprio Bilal. Tem que ganhar e receber, existe uma distância também, né? Existe uma distância. Isso foi bem observado. Agora, você falou assim, o Corinthians teria que pagar algo pro Wolfsburg. Cara, eu acho que o budget do Corinthians hoje deve estar na casa dos 20 mil euros, assim, algum valor irrisório, né? Não tem dinheiro pra pagar pro Cara, Wolfsburg. É o que a gente tava falando. O São Paulo outro dia tava com uma dívida, acho que de 120 mil reais. Não tinha pagado 120 mil reais, correu o risco de transfer ban por causa de 100 conto, né? Que para um clube deveria ser pouco. Pra gente é muito dinheiro, né? Mas para um clube deveria ser pouco. Ô Esgrelhas, o Corinthians não parcelou em 10 vezes lá o Matheus Pereira, que ia ser, eu acho que o empréstimo custa 1 milhão e 200 mil, parcelou 10 de 120 mil de reais. Exato, e até explicar isso, porque agora a modalidade que o Corinthians vai fazer é tudo por empréstimo. Contratou agora o João Ricardo por empréstimo. A questão do Matheus Pereira vai pagar, além da ida do Rian pro Fortaleza, aí parcelado 1,8 milhão de reais, e no final ele vai ter a opção de compra na casa de 2 milhões de dólares, aí na casa aí de 10,8 milhões de reais. Mas só que esse 1,8 vai ser abatido lá no final.
Então ele teria que pagar 9 milhões de reais para ficar efetivamente no final do empréstimo com o jogador. O Corinthians enxerga internamente ali no departamento de futebol que é um bom negócio, porque é um jogador que o Dorival também tinha pedido. Agora, se tiver um jogador que chegue por empréstimo, até o Caio César, se quiser acertar com o Corinthians, também vai ter que baixar a pedida salarial dele, porque o Corinthians tem outras obrigações neste exato momento, como, por exemplo, a questão ainda do Tadjeres, que pode até render um novo transfer ban, ainda está em julgamento, tem ainda as obrigações com o Memphis Depay, também no parcelamento de 27 milhões de reais que tem em débito ainda com o holandês, precisa pagar agora nessa questão do começo do mês de fevereiro uma parcela. Então tem outras obrigações que o Corinthians precisa arcar agora. Tem vários transfer bans que podem estourar, tem a questão do Midland, do Charles, também do Philadelphia Union com relação ao José Martinez. Então tem outras preocupações que o Corinthians tenta alinhar vários acordos para não estourar no transfer ban, mas mesmo assim nesse meio de contexto o time ainda busca reforçar o seu elenco e vai na base do empréstimo mesmo, Leão.